Primeiramente, satisfação tê-lo conosco. Sua imagem está travando um pouco também. Deu uma travada, eu acredito que seja o sinal. Pronto. Agora sim. Finalmente. Que coisa, hein? Faz parte. O mundo tecnológico, eu confesso que ainda sou um aprendiz desse mundo, mas faz parte. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação tê-lo conosco. O senhor é auditor fiscal, vice-presidente da Anfip. Tenho acompanhado de perto o trabalho das entidades de classe da Receita Federal, Anfip, Sindifisco, Conafisco. Inclusive, muitas já patrocinaram grandes eventos aí da nossa área do comércio exterior brasileiro. E queria agradecer mais uma vez em nome da Maritime Law, da professora Eliane Ottaviano. Inicialmente, eu gostaria que você falasse o resumo da sua carreira profissional, a sua atuação também nos quadros da Anfip, como vice-presidente, explicar para nós, para o pessoal que está nos assistindo, sobre a Anfip também. Muito bem, Luiz. Primeiramente, eu que agradeço a Maritime Law pelo convite. E, primeiro, boa noite para você e para quem está nos assistindo agora. Uma breve história minha, assim, né? A minha formação, eu sou engenheiro civil. Eu entrei no serviço público faz mais de 25 anos. E, ultimamente, eu trabalhei na divisão de tributação da Receita Federal, aqui na 10ª Região Fiscal. Perfeito. E faz 2 anos que eu trabalho na Anfip como vice-presidente de estudos e assuntos tributários. Nesse período também eu fui, já há bastante tempo, professor em algumas faculdades, engenheiro metido, né? Eu fui professor de Direito Tributário e Direito Tributário e Previdenciário em algumas faculdades, mas em pós-graduação, não em formação, porque eu não tenho formação em Direito, né? Mas como eu trabalho com direito tributário, direito previdenciário, acabei sendo convidado para ministrar cursos e dar aulas, né? E agora, nesses últimos 2 anos, eu estou aprendendo muito na Anfip. 2 anos, faz quase 3 anos, porque é uma visão completamente diferente. Estou trabalhando uma visão macro. Antes eu trabalhava com o direito tributário, uma visão ali centrada nas soluções de consulta, em diversos consultas que os contribuintes faziam, e agora não, agora estou trabalhando numa situação macro, né, verificando a necessidade de uma mudança no sistema tributário brasileiro profunda. Isso aí, essa visão eu não tinha até então, né? Então, mas os estudos que a gente vem fazendo há uns 3 anos me encaminharam para essa área agora, que eu acho muito interessante. E é um papel de extrema relevância e importância para o nosso país, principalmente hoje no momento que nós estamos vivendo. Esse papel que esses estudos, né, das questões tributárias, dos tributos, de uma possível reforma tributária aí que nós esperamos, é um papel de fundamental importância. Eu até tive a oportunidade de participar quando eu estive presidente da Direito Marítimo e Portuário da São Paulo, do Congresso Nacional, e tivemos o apoio da Anfip, o Nafisco, o Sindifisco e todos os órgãos, então eu pude acompanhar o brilhante trabalho que vocês desempenham à frente dessas instituições e parabenizá-lo também. O tema de hoje, né, César, é um dos temas, eu acho que, mais importantes para o Brasil nesse momento que nós estamos atravessando. Gostaríamos de não estar atravessando e agora temos que fazer alguma coisa, né, para minimizar aí os prejuízos, a perda econômica das empresas. E por se tratar de um tema tão relevante, né, eu queria te perguntar, de onde surgiu essa iniciativa das 10 medidas? Quem foi o proponente? E por que vocês apresentaram essas medidas para o enfrentamento? Qual a finalidade e de onde surgiu a ideia de se criar essas 10 medidas? Bom, a ideia foi a seguinte: nós verificamos que o país já estava numa crise econômica, né, já estava com déficit fiscal grande,
E, em função da pandemia agora, nós verificamos que as soluções que têm sido adotadas, as soluções não, os encaminhamentos que têm sido adotados pelos países para tentar contornar a crise foi o isolamento social. Isso tem acarretado uma redução na atividade econômica, o que vai implicar na redução do PIB de diversos países e na arrecadação tributária de diversos países. E no Brasil também, isso aí vai ser, vai criar um problema muito maior do que o que tinha até então. E nós verificamos que seria interessante nós, as entidades dos fiscos, tanto municipais quanto estaduais e o federal, discutirem e darem algumas propostas, algumas alternativas para o governo para minimizar o déficit fiscal que vai acontecer. Déficit fiscal porque o governo vai ter gastos, está tendo gastos. Eu estava lendo essa semana, ontem, né, que há uma possibilidade do PIB retrair 10% já no segundo semestre. É uma coisa absurda. 10% do segundo semestre é uma coisa louca, né? Isso eu li ontem, né? Então... tomada de economia, né? Então, está vindo essa retração aí assustadora. Uma retração assustadora. Então, nós pensamos o seguinte, como é que nós podemos ajudar? Pensando só na parte tributária. Nós nos reunimos, discutimos isso durante umas 2 semanas e meia, e aí foi consenso das entidades dos fiscos estaduais, federal e municipal, as entidades que representam os auditores, né, desses fiscos, foi consenso aquelas 10 medidas que, se você me der a oportunidade, eu vou explicar para as pessoas que estão nos assistindo. E elas são 3 medidas de desoneração e 7 medidas de aumento da carga tributária. O que nós buscamos ali? Identificar quem são os contribuintes, quem são os segmentos econômicos que têm condições, nesse momento, de contribuir mais para ajudar a crise financeira do país. Perfeito. Até porque eu estava lendo também... afeta mais alguns setores e menos outros. Afeta muito mais a grande maioria dos setores, mas alguns setores continuam ganhando, apesar da crise, né? Principalmente o setor financeiro. Né? E nós, então, começamos a verificar ali naqueles estudos o que a gente poderia fazer. Então, fizemos essas 3 medidas de redução. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar por ordem elas aqui. Certo. Para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, né? As 3 medidas de desoneração, elas vão dar um impacto negativo nas contas do governo, né? Vão reduzir em torno de 50 bilhões no ano, porque elas reduzem a arrecadação. E as 7 medidas de aumento da carga tributária, elas aumentam em torno de 300 bilhões a arrecadação. Então, no saldo, dá um resultado de 250 bilhões a mais para o governo, para ajudar nas contas. Se bem que até agora, ontem eu estava lendo, dados do Ministério da Economia já foram gastos em torno de 400 bilhões de reais, né, em ajuda para as pessoas, para as empresas e para os estados. Mas quais são essas medidas? Então, as 3 primeiras de desoneração. Isenção total dos tributos de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, cuja receita bruta anual seja no máximo 1,2 milhão, isenção total até abril de 2001. Mas a isenção fica condicionada ao valor da folha de pagamento dela. Então, a ideia é manter e que essas empresas continuem mantendo os empregados, e a isenção delas vai ser de acordo com aquilo que elas vão gastar na folha de pagamento. A estimativa disso aí é uma perda de 20 bilhões para a União. A segunda proposta, você deve falar que as empresas sempre
querem reduzir a tributação sobre a folha de salários, né? Isso pesa muito, né? E realmente pesa no custo de uma empresa. Os produtos ficam mais caros, a competitividade complica com uma folha de salários elevada. Então, nós estamos propondo a eliminação da contribuição do Sistema S. Para quem não sabe o que é o Sistema S, quem está nos assistindo, são aquelas entidades autônomas, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR, né, SESCOP. E essas entidades, elas têm uma arrecadação pela folha de pagamento. A Receita Federal arrecada sobre a folha de pagamento de todas as empresas um percentual e repassa para o Sistema S. Isto encarece os produtos de todas as empresas, porque todas as empresas têm que pagar compulsoriamente isso como tributo. Perfeito. Nós propomos acabar com isso. Qual a alternativa para essas entidades? Que elas façam convênios com as empresas para que as empresas espontaneamente repassem esses valores para elas. Essa é a nossa proposta. Isso aí dá uma desoneração em torno de 17 bilhões. Nossa. E ajuda as empresas, porque os gastos na folha de salário vão ser menores. Certo? Muito bem. O governo já emitiu uma medida provisória, que é a medida provisória 932, reduzindo as alíquotas do Sistema S. Reduziu a metade. Só que a nossa proposta é reduz total. Certo? A terceira proposta nossa. Utilização da taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012 para cálculo dos tributos incidentes sobre a importação. Então, o que significa isso? As empresas que fizeram importação, e na época que elas fizeram a importação, o câmbio era de 4 e alguma coisa, o dólar, e agora elas teriam que pagar, elas teriam um prejuízo na hora de aplicar a tributação. Então, a nossa proposta é que a tributação incida sobre o câmbio de 31 de dezembro de 2012. Isso vale para o PIS, PASEP, COFINS, IPI, Imposto de Importação e ICMS, inclusive o ICMS. Essa é a nossa proposta. A União já tem um projeto de lei 1946 que contempla em parte isso. Em parte porque na proposta, no projeto de lei, não está o ICMS. Certo? Mas já é algum avanço. A estimativa de desoneração é de 50 bilhões. Certo? Bom, agora quais são as nossas propostas? Desculpa interromper a sua fala, né? O público da Maritime Law é um público muito voltado ao comércio exterior. E eu sou advogado, atuo na área, eu conheço as dificuldades que as empresas estão passando. Eu acho que para o comércio exterior, essa medida com relação ao câmbio é uma das mais importantes hoje ao comércio exterior brasileiro, porque pelo menos o que a gente tem visto é que houve uma redução considerável, principalmente em relação ao transporte marítimo, de importações marítimas, né? Houve uma redução considerável. As empresas reduziram em cerca de 30% o volume delas, até por conta também do câmbio. Hoje está um câmbio muito acima do esperado, né? Houve uma redução considerável. Eu acho que essa medida vai ajudar a fomentar a importação, uma vez que as empresas estão sofrendo. As empresas que trabalham com exportação estão sentindo a crise, mas um pouco menos. Mas as empresas que são voltadas à importação marítima, né, principalmente importadores, agentes de carga, estão sofrendo consideravelmente com essa alta do dólar. E acho que essa medida seria de fundamental importância aí para resgatar, para a gente equilibrar aí o nosso comércio exterior também na questão da importação, né?
Luiz, o que acontece? Para a compra do produto, o produto vai continuar ficando caro, porque o dólar está caro. Mas a ideia é reduzir a tributação. O Estado brasileiro, não é razoável que o Estado brasileiro tenha um ganho na arrecadação em função de uma crise cambial provocada pelo coronavírus, né? Perfeito. Então, mas, de qualquer maneira, o valor dos produtos vão continuar caro, né? Para comprar um produto da China, né, o dólar vai continuar tendo essa cotação altíssima que está agora. Mas na nossa proposta, e também na proposta do governo, agora, no PL 1946, a proposta é que utilize o dólar, o valor do dólar de 31 de dezembro de 2019. Claro, isso aí já dá uma aliviada no valor da mercadoria, né? Sem dúvida. Uma boa aliviada, né? Bastante. Pelo menos, nós fizemos essa proposta e, graças a ela, surgiu esse projeto de lei lá no Congresso. Há várias propostas que nós fizemos nessas 10 medidas já são objeto de projeto de lei tramitando no Congresso. Perfeito. Ó, eu queria aproveitar também, desculpa interrompê-la mais uma vez, para o professor Léo Aquino, doutor Contora, meu sócio no escritório, está nos assistindo. Acabei de receber aqui, um pouco antes, um abraço do amigo Rodrigo Lira, que foi presidente da OAB Santos durante muitos anos, conselheiro, foi diretor da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB São Paulo, que é Zuleide M. de Oliveira. Fátima também está fazendo uma pergunta, talvez porque o ICMS não é de competência da União, é competência Perfeito, é exatamente isso. Uma coisa, quando você citou o ICMS, inclusive tem a guerra fiscal aí dos estados, né? Tem essa questão aí que é um pouco polêmica, né? A questão do doutora Carla Fregona, grande maritimista também, que é do setor marítimo. A nossa audiência aqui está bem grande. O Valdeci Fabiana. Então, a gente está com uma audiência sensacional. Eu pedi para você continuar a falar das medidas, né? As quais são de grande relevância aí para o nosso país, né? Então, vamos ver agora quais são as medidas para aumentar a arrecadação, né? Porque a ideia é tentar aliviar as contas públicas, né? Perfeito. Então, a primeira de aumento de carga tributária e a quarta das nossas propostas é incidência de alíquotas progressivas de até 3% sobre grandes fortunas. Esse talvez seja o ponto mais polêmico aqui, né? Então, nós definimos aqui, o que seria uma grande fortuna? Discutimos lá, então seria a partir de 20 milhões de reais. A partir de 20 milhões definimos como sendo uma grande fortuna. Questão de menos, viu? Nós pensamos lá, um pouquinho menos até que é fortuna, né? Mas aí eu até disse assim, uma grande fortuna, 20 milhões, realmente é uma fortuna. Mas será que uma grande fortuna não seria 50, 100? Eu fiquei pensando, né? Não, isto é uma grande fortuna. 20 milhões é uma grande fortuna, como você falou, né? Eu pensei em reduzir para 10 milhões, porque hoje a situação do brasileiro hoje, do povo brasileiro, é totalmente oposta, né? Luiz, esse realmente é um grande problema. Se pensar na desigualdade de patrimônio e de renda que tem no Brasil, até eu diria que 1 milhão é uma grande fortuna. Exatamente. Porque tem milhões de pessoas que vivem com 250, 280, menos de 300 reais por mês. Sem dúvida. Né? Então, diante da desigualdade, eu concordo com você. 10 milhões estaria muito bem. Aí eu iria até mais abaixo, né? Idade, né? Então, o que nós pensamos assim? São pessoas físicas domiciliadas no Brasil e que tenham a fortuna, o patrimônio líquido, isso é patrimônio líquido, no Brasil. Esta é a ideia. E aí incidiria uma alíquota de
2 ou 3%, dependendo do valor dessa fortuna, né? Isso foi contemplado no PL número 88, também que está em tramitação no Congresso. Então, parecidíssima com a nossa proposta. Praticamente é a nossa proposta. Para você ter uma ideia, quem tem patrimônio líquido superior a 20 milhões no Brasil é apenas 0,1% dos contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física. 0,1%. Isso dá 30.600 pessoas. Já pensou o que é isso? É pouquíssima gente, né? Então, mas nós propusemos, então, o imposto sobre grandes fortunas. Só que ele é um imposto que está sujeito ao princípio da anterioridade. Então, se instituir esse tributo hoje, ele só pode ser cobrado no exercício seguinte, no ano que vem. Então, não nos resolve o problema imediato, né? Então, paralelamente a esse imposto, nós propomos um empréstimo compulsório, usando a mesma base, a mesma alíquota, o mesmo contribuinte. Mesma regra, como se fosse um imposto sobre grandes fortunas, mas um empréstimo compulsório, para valer imediatamente, porque o empréstimo compulsório ele vale imediatamente. Então, são duas coisas. O imposto sobre grandes fortunas, que se instituído agora, valeria a partir do ano que vem, mas isso não resolve o problema de caixa hoje do governo, ou não ameniza, mas, para agora, um empréstimo compulsório, da mesma forma que o imposto sobre grandes fortunas, que valeria imediatamente. Isso dá, a estimativa nossa, é de um acréscimo de 30 a 40 bilhões por ano para o governo, certo? Esse, então, primeira medida de oneração. Segunda, uma contribuição social de caráter temporário, com alíquota de 20%, incidente sobre todas as operações financeiras, né, de quaisquer fundos, 20%. Estariam fora, aí nós pensamos assim, mas tem muita gente que não é grande investidor, né, que não tem uma capacidade contributiva hoje de arcar, de pagar isso aí, né? Então nós pensamos assim, vamos deixar de fora um número de pessoas. Depois de várias discussões lá, nós definimos o seguinte, quem tivesse rendimento anual em 2019 de até 5 vezes o limite máximo de isenção do imposto de renda, isso vai dar em torno de 143 mil reais, mais ou menos. Então, quem tivesse em 2019, no máximo até esse valor de rendimento, ficaria fora. Quem tivesse mais, pagaria uma contribuição de 20%. Isso dá uma estimativa de arrecadação de 60 bilhões de reais. Certo? Então, você vê, nós pensamos no início quem são as pessoas, quem são os contribuintes, quem são os setores que têm condições de arcar com um pouco mais. Toda a sociedade tem que contribuir. Toda a sociedade. Mas não de forma igual. Tem que haver vamos dizer assim, tem que se levar em conta a capacidade econômica das pessoas. Né? E levar a capacidade. Né? Então, como é que se diz assim? Nós temos que tratar iguais os iguais, né? E desiguais os desiguais na medida de sua desigualdade. Aí nós aplicamos a justiça, né? Então, é isso que nós tentamos verificar aqui. A seguinte, agora, nas instituições financeiras, esse é o filão que nós entendemos, que é o segmento econômico, que, apesar da crise, continua ganhando e muito. Né? Então, nós propomos assim, um acréscimo temporário de 15% na contribuição social sobre o lucro líquido. Temporário, né? E um acréscimo temporário de 4% na COFINS. São duas coisas. Contribuição social sobre o lucro líquido aumenta 15% e na COFINS aumenta 4%. Hoje a COFINS é 4% das instituições financeiras e ela iria para 8%. E a contribuição social sobre o lucro líquido ela está em 20%. É bastante. Ela iria para 35%. Mas é uma situação temporária.
a estimativa de arrecadação é de 38 bilhões. Perfeito. E já existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 1868, contemplando essa nossa proposta. Está tramitando no Congresso. A outra, e essa aí também vai interessar vocês, talvez muitos não gostem até, mas é a tributação do ganho cambial extraordinário pelo setor de exportação durante o período da crise. Exato. Então, assim como nós propusemos na importação congelar o câmbio em 31 de dezembro de 2019, na exportação, naquele momento lá, nós propusemos aquilo lá para que o governo não se beneficiasse dessa alteração cambial absurda que está tendo, né? Que ele não fosse ganhar tributo em cima dessa variação cambial. E agora, nessa outra aqui, a nossa ideia é que as empresas não tenham um ganho em cima de uma variação cambial que é decorrente de uma calamidade pública, né? Então, nós estamos propondo uma alíquota de 10% sobre a variação cambial das exportações. Claro que se nessa exportação houver insumos, aquele insumo também vai estar sujeito, insumos importados no caso, né? Aquele insumo também vai estar sujeito ao câmbio de 31 de dezembro de 2019. Mesma coisa. O câmbio do ano passado, perfeito. Isso. A estimativa de arrecadação desse aqui é de 90 bilhões de reais. Mas essa medida da exportação, de repente, não poderia diminuir um pouco essa arrecadação? Porque a exportação, ela também foi um pouco afetada, talvez menos do que a importação. Isso eu estou falando pela visão dos empresários que eu conheço, que a gente atua. A gente sabe, ela também foi afetada, né, a exportação. Então, não poderia ter um estudo para ter um equilíbrio e reduzir essa arrecadação? Isso aqui foi uma proposta, né, Luiz? Uma proposta para ser discutida no Congresso, né? Bom, nós propomos isso aqui. Se na discussão chegar à conclusão que não é viável, ou que seria mais interessante uma alíquota de 5% ou 2%, ou não fazer isso aí, isso é uma questão de ser discutido. Mas tem um detalhe. Assim como na importação fica mais difícil, para exportação fica mais fácil, porque o câmbio está favorável para a exportação. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Sem dúvida, porque como o nosso câmbio está alto, o nosso produto ficou barato. É barato, Aí sem dúvida, um incentivo hoje à exportação. As empresas que trabalham com exportação hoje, pela minha experiência, estão sofrendo muito menos do que quem trabalha com exportação. Então, a gente levar em consideração outro fator. Um outro fator que muitos países compradores de produtos do Brasil também estão passando pela pandemia e também já sofreram e também estão enfrentando uma crise econômica menor, talvez, do que a nossa, mas em razão da pandemia. Porque os países compradores também enfrentaram a pandemia. A China, eu tenho muitos clientes que trabalham com a China, eles estão retomando agora. Então, assim, parece-me que a China já voltou ao normal, a produção voltou ao normal. Vai ter um caso esses dias na China. Então, assim, meio que a situação já praticamente normalizou. Mas eles também sofreram com a pandemia. Então, os países compradores também tiveram uma crise talvez menor do que a nossa, mas é por conta da pandemia também, né? Então, isso é uma questão a ser analisada também, né? Claro que isso tem que ser analisado. Nós fizemos uma proposta para ser discutida. E assim como outras que a gente fez, o Congresso já tem um projeto de lei tramitando daquela forma, essa aí não tem ainda. Talvez quando tiver, se tiver, ao longo do caminho todo do projeto de lei, ele vai ser mudado, diminuído, alíquota, ou até não vai ser aprovado isso aí. Bom, seguindo aqui, ó, as propostas 8 e 9, elas como é que eu vou dizer assim, elas têm a ver com uma anomalia que tem no nosso sistema tributário.
nosso sistema tributário é cheio de anomalias. E uma delas, é em relação à isenção sobre lucros e dividendos. Então, só existem 2 países no mundo que não tributam lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas e jurídicas. É Brasil e Estônia. Os 2 únicos. E, então, essas 2 propostas que nós temos aqui agora, a 8 e a 9, elas vão nessa linha de tentar contornar isso. Primeira delas, um empréstimo compulsório. O ideal, vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, o ideal é que houvesse uma lei agora e acabasse com a isenção sobre lucros e dividendos. Perfeito. O ideal seria isso. Mas isso só teria implicações financeiras no ano que vem, em função do princípio da anterioridade. Sim. Não teria efeito agora, imediato. Então, de novo, como no Imposto sobre Grandes Fortunas, nós propomos um empréstimo compulsório. Um empréstimo compulsório como se fosse uma tributação sobre lucros e dividendos. Então, uma alíquota de 15%, como era a tributação lá até 1995, que era 15%, sobre o lucro auferido em 2019 e distribuído pelas empresas. Então, se em 2019 as empresas que auferiram lucro não distribuírem esse lucro ficar na empresa para melhorar a produtividade dela, enfim, para aumentar a produção, não tem tributação. Por outro lado, se elas distribuírem, aí sobre essa distribuição, uma alíquota de 15%. Certo? Essa é a proposta 8. Né? A estimativa de arrecadação é de 10 bilhões. Há um detalhe. Isto só para aquelas empresas que tiverem faturamento maior do que 78 milhões de reais. Certo? A 9ª proposta é empréstimo compulsório da mesma linha, só que se o lucro de dividendo for para o exterior, a alíquota em vez de 15% é 25%. E se for para paraíso fiscal, é 50%. Esta é a ideia. Se a empresa não distribuir, não tem tributação. É só se ela fizer essa distribuição. A estimativa de arrecadação é de 28 bilhões de reais. É bastante. E a última delas é a alteração... Por uma remessa de uma importação para paraíso fiscal, porque a gente trabalha com... Não é importação, é a distribuição dos lucros e dividendos, Luiz. Tá. A empresa tem lucros e dividendos. Não é importação, exportação. Se ela distribuir para a pessoa física ou jurídica, o que hoje não existe no Brasil, que é tributação sobre lucros e dividendos, nós estamos propondo que exista sob a forma de empréstimo compulsório até que essa anomalia seja resolvida, até que acabe por lei a isenção sobre lucros e dividendos. Perfeito, perfeito. Aí ensejaria essa alíquota de 50%. Bom, aí tem que verificar o que a lei vai propor, né? Certo. Aí tem que verificar a lei, se a lei vai simplesmente revogar a isenção e como é que ela vai fazer a tributação, se é 15% sobre o total distribuído ou se aqueles valores distribuídos ficam sujeitos à tabela do imposto de renda, que é uma outra possibilidade. Perfeito. Né? Perfeito. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, Dudu Makarevich. Como ficariam as cooperativas caso comece a ser tributadas e dividendos? Dudu Makarevich, um abraço para ti, Eduardo. Como ficariam as cooperativas? Caso comece a ser tributado lucros e dividendos. Ficam da mesma forma. Qualquer empresa, na proposta nossa, bom, aí vamos ver o seguinte, aí não eu não sei se ele quer saber da lei ou se ele quer saber do empréstimo compulsório. Mas, de qualquer maneira,
o empréstimo compulsório seria como se fosse a lei. Qualquer empresa, na hora de distribuir lucros e dividendos, estará sujeita à retenção dos 15% aquele com o pagamento do imposto. Perfeito. Perfeito. Certo? Perfeito. Quando ele falou, eu pensei assim, será que ele está pensando... Porque nós temos uma proposta. Aqui, ó, Luiz. Ó, ele está dizendo... A Anfip e a Fenafisco fizeram isso aqui, ó, um livrinho. Não sei se você já conhece. Olha só. Ele tem 804 páginas, que nós fizemos a análise de todo o sistema tributário brasileiro. E a partir desse livro, nós fizemos um outro, onde nós fazemos uma sugestão do que deveria ser alterado no sistema tributário. Ou seja, a reforma tributária necessária para o país. E aí, nessa nossa proposta, tem a proposta de mudança da legislação do imposto de renda em relação a lucros e dividendos. Quando o Dudu Makarevich perguntou isso aí, eu achei que ele estivesse perguntando do livro, aí fiquei na dúvida, né? Por isso que... Depois de receber esse livro, com muita... Me manda por WhatsApp o teu endereço que eu mando para ti. Com muita satisfação. Bom, nós temos muitas perguntas aqui, mas ainda nós temos alguns temas ainda a ser abordados importantes, que a gente conversou um pouco antes, né, para a nossa live. Bom, você continua falando das medidas, né, e aí a gente passa para outros assuntos aqui importantes também, que eu acho que são importantes para na live. Então, a última das nossas propostas é a alteração da alíquota máxima do imposto de transmissão causa-morte e doação, que é o chamado imposto sobre heranças. Sim. Aumentar a alíquota máxima de 8 para 30. Hoje a alíquota máxima é 8. E não são todos os estados que aplicam a alíquota máxima. E a nossa ideia é passar para 30, não que seja 30, todo mundo pagando 30, que ela seja progressiva. Então, o Estado vai poder colocar uma alíquota de 8, de 12, de 15, de 20, até 30, dependendo do valor do bem que está sendo transferido, certo? Muitos dos que estão nos assistindo podem pensar assim, mas esse pessoal do fisco é muito louco, né? Passar de 8 para 30. Aí eu vou dizer para vocês assim, ó, que na Colômbia, a alíquota máxima é 10%. Na Argentina é 22%, no Chile é 35%, no Equador é 35%, no Reino Unido, 36%, nos Estados Unidos, 40%, Alemanha, 50%, Japão, 55%, Venezuela, 55%, França, 60%, Bélgica, 80%. Então, na verdade, nós somos assim, um ponto fora da curva, se nós nos compararmos com outros países. Não só nesse ponto aqui do imposto de transmissão causa-morte e situação, mas em relação a vários outros. Eu acabei de falar para você do problema que nós temos no imposto de renda, né? No imposto de renda com a isenção sobre lucros e dividendos. Isso é um absurdo. Isso faz com que a alíquota efetiva do imposto de renda ela acabe sendo pequena. A alíquota efetiva ela vai aumentando. Se nós pegarmos uma tabela mostrando assim, ó, as faixas de rendimento, a alíquota efetiva vai aumentando, até mais ou menos 30, 40 salários mínimos. Depois daí, ela começa a descer. Ou seja, quem ganha mais do que 30, 40 salários mínimos acaba tendo uma alíquota efetiva cada vez menor, à medida que aumenta o rendimento. O que é uma coisa incoerente. Para que houvesse justiça, o imposto de renda deveria ser progressivo. À medida que aumenta a renda, maior seria a alíquota efetiva. E isso não ocorre na tributação do imposto de renda em função dessa anomalia, que é a isenção sobre o lucros e dividendos. A partir de 30, 40 salários mínimos, a parcela de rendimentos isentos, ela passa a ser tão expressiva no rendimento total dos contribuintes, e ela é isenta, que faz com que a alíquota efetiva caia, chegue a 1%, às vezes, em determinadas situações. Então, não é justo que pessoas que ganham R$5.000,
10 mil reais paguem imposto de renda e quem ganha 300 mil, 500 mil, 1 milhão a título de distribuição de lucros e dividendos não pague nada. Então isso tem que mudar. Né? Então isso é uma das coisas que nós propomos, não nessas 10 medidas, mas numa reforma tributária necessária para o país. Eu faço questão de deixar claro para as pessoas que essas nossas 10 propostas emergenciais são emergenciais. Nós precisamos fazer uma reforma estrutural no nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário, para você ter uma ideia, o pessoal diz assim, mas se arrecada muito tributo no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária enorme, então chega agora a 34% do PIB. É mais do que 1/3 do PIB fica com o Estado brasileiro. É muito, realmente é muito. Agora, se nós compararmos essa nossa carga tributária com a carga tributária média dos países da OCDE, nós vamos verificar que nós estamos ali, próximo da média. Até o ano passado nós estávamos abaixo da média, agora é que aumentou. Estamos aí próximo da média. E o problema não é a quantidade da carga tributária, é a distribuição dessa carga tributária. Porque a maior parte dela é sobre o consumo. E isto é um grande problema, porque a tributação, 50% da carga tributária é sobre o consumo. E aí nós estamos falando de PIS, PASEP, ICM, ICMS, ISS, IPI, COFINS e uma série de outros tributos que são jogados para cima do preço dos bens. Tem uma observação, né, que foge um pouco ao tema, mas é mais ou menos sobre o que você está falando, né? Inclusive, quero agradecer imensamente, né, foi a pessoa que nos apresentou o senhor a Maritime Law, que é o grande amigo Elias Carneiro, né, vice-presidente. O Elias, mandar um abraço para ele. Elias, um grande abraço aí. Acredito que ele esteja nos assistindo, ainda estou vendo aqui, o público está grande. E o que acontece? Nós temos uma amiga, Jussara Delfim, que é advogada, e ela fez um projeto para a questão do adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante. É uma coisa assim, sem explicação. Eu participei, eu tive a honra de ter assinado esse projeto. Parece-me que já passou na Câmara, mas depois o projeto foi rejeitado, está em discussão. Mas assim, hoje o Brasil ele cobra 25% do frete. Então toda importação que vem para o Brasil, o frete que é cobrado, o frete que o transportador marítimo cobra, 25% desse frete é a alíquota esse adicional do frete. Ele é uma CID, né? Tecnicamente ele é considerado uma CID. O problema é que o Brasil ele arrecada a alíquota é de 25%, ou seja, já é uma alíquota alta sobre todo o frete arrecadado no Brasil. O Brasil não tem marinha mercante. Então, ou seja, é um valor que são arrecadados bilhões, né? E quem paga é o usuário do transporte, que é o contribuinte dessa CID. Então, assim, são arrecadados bilhões e nós não temos uma marinha mercante efetiva. Então, assim, para onde vai esse valor? Vai acabar caindo na vala comum e ninguém sabe o que é feito com esse valor. Então, a proposta da nossa amiga Jussara, que teve também foi que aumento e uma parte desse valor arrecadado, que nós não sabemos qual é a destinação, fosse destinado aos municípios portuários, porque os municípios portuários eles têm, né, um bônus de ter um porto, mas eles têm um ônus, gargalos logísticos, ele tem que ter uma estrutura. Então, o município portuário ele também tem um ônus em ser um município portuário. Royalties do petróleo, né? Exatamente. Então, assim, a criação de um fundo para os municípios portuários e para que esse dinheiro arrecadado, que hoje nós não sabemos qual é a destinação, porque o Brasil não tem uma marinha mercante efetiva, fosse destinado esse fundo para os municípios portuários. Isso traria um avanço significativo para a nossa cidade de Santos, eu sou santista, né? Traria um avanço significativo para os outros municípios portuários do Brasil e pelo menos a gente daria uma destinação mais próximo do que o tributo
em si, né, do que a CID em si, porque fica complicado a gente ter uma arrecadação bilionária e não ter frota mercante. Então, a gente com que esses valores, né? Acaba caindo na vala comum e a União ela gasta como ela tem que achar que gasta. E não tem a destinação específica, né? Então isso é muito complicado. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que fazer... Luiz, antes de seguir adiante, essa descrição que você fez desse assunto, você poderia me passar para a gente discutir lá na Anfip, de repente com outras entidades também, pode ser uma outra proposta que a gente encaminha. E são bilhões. Não necessariamente para resolver a crise, mas uma proposta que venha a melhorar a Marinha Mercante. Eu não me recordo dos números de cabeça, mas a Jussara ela fez um relatório, são bilhões arrecadados que nós não sabemos a destinação desses valores. E o importador, ele paga, ele contribui. Com exceção dos estados do Nordeste, que tem isenção, o importador, o usuário que importa aqui pelos portos de Santos, ele paga esse valor, 25%, uma alíquota altíssima, que não tem destinação. A ideia é reverter para Santos mesmo, né? Para o município. Em tese, seria para reverter em prol de uma marinha mercante brasileira, mas nós não temos a marinha mercante. Né? E aí o dinheiro desaparece. O dinheiro desaparece, vai para a vala comum. Bom, fazer uma reforma tributária hoje, na sua opinião, César? Como é que é? Por que você acha que devemos fazer uma reforma tributária? Olha, Luiz, existem várias razões que são colocadas para fazer uma reforma tributária. Você já deve ter ouvido falar aqui, porque o nosso sistema tributário é extremamente complexo, porque o nosso sistema tributário, porque se paga muito tributo nesse país, não é? Se ouve muito isso, a carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo, tudo isso se ouve. Só que é difícil escutar que é preciso fazer uma reforma tributária, porque o nosso sistema tributário, ele é extremamente concentrador de renda. E ele é injusto. Isso é difícil de se escutar. E é exatamente esta a razão porque nós entendemos, eu digo nós da Anfip, que é fundamental fazer uma reforma tributária. O nosso sistema tributário, ele é regressivo. Ele não é progressivo. Para quem não está acostumado com essa expressão, regressivo é o seguinte: quanto maior a renda, quanto maior o patrimônio, menor a carga tributária para aquela pessoa, ou para aquela pessoa física ou jurídica. Quanto menor a renda, quanto menor o patrimônio, maior a carga tributária. Então, isso tem que ser invertido no nosso sistema tributário. Então, por isso que tem que se fazer uma reforma tributária. O sistema tributário, ele é um excelente instrumento, é um ótimo instrumento para reduzir desigualdades e para promover um aquecimento na economia. Perfeito. Alavancar a economia. É um excelente instrumento. Os Estados Unidos fez isso usando o sistema tributário para alavancar a economia e reduzir as desigualdades depois da crise da Bolsa de Valores de 1929. Os países europeus da Europa Ocidental fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram sistemas tributários progressivos, e isto fez com que houvesse um desenvolvimento como nunca antes visto na história da humanidade. Isto é fato. E no Brasil isso não está ocorrendo. O nosso sistema, pelo contrário, em vez de ser progressivo, aplicando uma carga tributária maior para quem ganha mais, para quem tem patrimônio maior, ele é regressivo. Então isso tem que ser alterado. Essa é a razão que nós entendemos fundamental para alterar. Não que não seja fundamental fazer uma simplificação. É preciso fazer uma simplificação. Mas o principal é atacar esse grande problema, que é a regressividade. Perfeito. Nós estamos com poucos minutos aqui para a nossa live. Temos alguns minutos aqui, praticamente 2, 3 minutos.
Que pena. Uma pergunta sobre um tema que nós conversamos antes da live sobre imposto único. Se você é bom ou ruim, o que você acha? O imposto único. Olha só, normalmente quando eu estou falando numa live, o pessoal pergunta do imposto único. Assim, rapidamente, porque a gente tem pouco tempo e a live ela encerra. Então, assim, já falar a questão do imposto único e já fazer as suas considerações finais, para a gente não sair do ar. Certo. Olha só, o imposto único, ele pode ser bom num país onde não haja desigualdade, o que é uma utopia, tudo que é país tem desigualdade, mas, digamos assim, num país onde a desigualdade seja pequena, o imposto único pode ser algo bem viável. Agora, como eu acabei de falar aqui, o sistema tributário ele tem que ser instrumento para reduzir as desigualdades. No momento que eu tenho um imposto único, ele acaba sendo igual para todos. E isso não ajuda a reduzir as desigualdades. Então, no caso do Brasil, eu acho que não é bom. Pode ser para um país onde a desigualdade não seja como a nossa. Bom, como nós temos pouco tempo, eu quero agradecer mais uma vez o convite feito por vocês para eu tratar desse assunto. Estou à disposição, a Anfip está à disposição para tratar sobre reforma tributária. Uma outra oportunidade nós podemos falar mais a fundo sobre isso. E agradeço também aos nossos telespectadores que ficaram nos escutando e assistindo até o momento e desejo boa noite para todos. Obrigado. Quero agradecer em nome da Maritime Law. Perfeito as suas colocações. Concordo praticamente com tudo que você falou em relação à nossa carga tributária. Acho que é necessário, concordo que precisamos de uma reforma tributária, né? Estamos encerrando o tempo. Só ressaltar que eu tenho muito interesse em receber aquele material da Anfip. E manda o... Faço questão de te passar, aproveitando aqui o material da nossa amiga Jussara, que também chegou até a passar na Câmara dos Deputados. Professor Eliane Otaviano está mandando um grande abraço, agradecendo pela sua participação. Sensacional. E acredito que teremos ainda uma outra oportunidade para voltar a rediscutir esses temas, porque o tema é amplo, mas de extrema importância para o futuro do nosso país. Para o presente e para... Eu ainda entendo que algumas medidas, por serem emergenciais, poderiam ser objeto de medida provisória. Outras não, como a gente discutiu a questão do empréstimo compulsório, as questões que estão atreladas ao princípio da anterioridade. Aí não seriam... algumas exigem lei complementar, né? Aí não pode ser medida provisória. Objeto de medida provisória, mas algumas delas, inclusive, eu acredito que já poderiam estar, na prática, editadas por uma medida provisória. Quero agradecer mais uma vez a todos aqui. Estou vendo aqui Gerson Ramos, a doutora Larissa, temos aqui muitos amigos, Márcio Oliveira, Marcelo Machado, grande amigo aqui, falou que ia prestigiar a live, Maria Alice, minha mãe, está assistindo, Thaís Jordão, minha namorada, temos muitas pessoas aqui elogiando, e parabéns mesmo, e teremos uma outra oportunidade certamente para discutir esse tema de extrema importância para o nosso país. Certamente. Tá bom? Quero agradecer de coração e, mais uma vez, reiterar e elogiar o trabalho que vocês vêm fazendo, que a Anfip, a gente vem fazendo. Tenho a oportunidade de acompanhar também, tá bom?